Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no nosso espaço na Imobiliária Caminho e nós vamos tratar um pouco com vocês hoje sobre o mercado de imóveis de leilão. Eu estou aqui hoje com a doutora Gleice, que é advogada e especialista em imóveis de leilão judicial. Tudo bem, Gleice? Tudo bem, e você, Marcelo? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade, seja bem-vindo aqui no nosso escritório. Muito obrigada, eu é que agradeço por essa possibilidade de estar aqui falando hoje para esse público maravilhoso sobre o que vem a ser o mercado de leilão de imóveis. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, pelo que vocês acompanharam, há alguns dias nós já estamos postando no Stories algumas informações sobre o mercado de leilão judicial. Eu acho que é bem importante para o mercado imobiliário esse segmento e com isso nós criamos algumas perguntas, abrimos uma caixinha de perguntas na verdade e algumas pessoas fizeram as suas perguntas e hoje a gente vai perguntar aqui para a doutora Gleice cada pergunta que foi feita e ela vai trazer para nós um parâmetro geral desse mercado para que a gente possa ter esse conhecimento. Doutora Gleice, então nós tivemos 9 perguntas de alguns seguidores e são perguntas bem pertinentes e bem bacanas. Eu acho que você vai conseguir ajudar a gente aí de uma forma bem assertiva. Vamos lá. A primeira pergunta é: qual seria a principal vantagem em adquirir um imóvel por meio de um leilão? Olha, a vantagem principal é a financeira, sem dúvida. Porque hoje no mercado de leilão de imóveis você consegue adquirir uma propriedade com pelo menos 50% de desconto do valor de mercado. E em se tratando de vantagens no mercado de leilão judicial, nós temos uma segurança jurídica, a questão da ética, a questão do processo, porque quando o arrematante faz a aquisição desse imóvel, na verdade todo o processo já tramitou, já correu no Poder Judiciário. Então a segurança é extrema, é absurda, ele não tem que se preocupar, porque o processo já tramitou no Poder Judiciário, ou seja, quando o arrematante participa de um leilão, ele já está no processo de cumprimento de sentença, ou seja, é adquirir a propriedade, é adquirir o bem, ele não tem que estar se preocupando com o processo, porque tudo já foi e tudo é feito de uma maneira muito segura, muito prática e muito assertiva pelo Poder Judiciário. Portanto, não há o que falar em respingar algum tipo de problema para o arrematante. Deixo aqui uma colocação que é necessário sim uma atenção muito especial para a aquisição desse imóvel, mas aí é uma outra questão, atenção ao edital, são os gravames que pesam sobre aquele imóvel e assim por diante. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Entendi. Qualquer pessoa pode participar de um leilão? Sim, claro, qualquer pessoa pode participar de um leilão e justamente esse é o nosso propósito. Nós estamos tentando, Marcel, e agora com a parceria com a Camin, que é uma das melhores imobiliárias de Curitiba, estamos tentando democratizar esse processo. Por quê? Porque o leilão é visto ainda como um tabu, acredite se quiser, é tido como um tabu. As pessoas pensam que ou é preciso ter muito dinheiro, ou é preciso ser um investidor, e aqui eu estou falando não investidor profissional, não qualquer investidor, mas um investidor profissional, e portanto as pessoas têm um pouco de receio de estar participando. E o nosso papel aqui hoje é estar democratizando, como eu falei, o uso, esse costume de aquisição de propriedade por meio do leilão judicial. Qualquer pessoa pode participar, não é só a pessoa jurídica, é a pessoa física também, a pessoa singular, que queira aprender conosco e queira construir o seu patrimônio de forma ética e segura. Legal. Qual que é exatamente a diferença entre o leilão judicial e o leilão extrajudicial? Acho que as pessoas podem ter uma certa, não uma confusão, mas não entender muito sobre esse tema, sobre esse assunto, então acredito que tem uma diferença muito grande nesse cenário, não? Sim, o leilão judicial, como o próprio nome sugere, ele é feito por vias judiciais, ou seja, exemplificando para ficar mais fácil, um devedor, ele é acionado no Poder Judiciário, tramita todo o processo de conhecimento e depois disso a continuação do processo chama-se não mais execução, mas sim cumprimento de sentença. E é nessa fase em que acontece a expropriação dos seus bens.
Por que expropriação? Para poder saldar a dívida junto ao seu credor. Ou seja, a pessoa tem lá um imóvel e esse imóvel vai a leilão, como se costuma dizer, não é? Então, é a partir disso que temos o entendimento que o Poder Judiciário cuida de todo esse processo e o arrematante chega nessa fase de cumprimento de sentença. Portanto, como o nome sugere, é pelo Poder Judiciário. Já o leilão extrajudicial, o nome também sugere, é extrajudicial, ou seja, ele não tramita pelo Poder Judiciário, e aí ele vai se pautar na Lei 9.514 de 97, que é a Lei da Alienação Fiduciária. Ora, quando se fala de leilão extrajudicial, estamos nos referindo a, via de regra, porque existem outras fontes, outras formas, mas via de regra, uma alienação fiduciária que não foi cumprida. Ou seja, a pessoa faz um financiamento bancário e ela não consegue cumprir com esse compromisso do contrato, e a partir disso o banco faz a retoma desse bem, faz a expropriação. Só que essa expropriação, ela ocorre dentro de um cartório onde foi lá registrado esse imóvel, porque consta na matrícula de todo imóvel a fonte de aquisição. Então, se é por meio de financiamento, existe uma alienação fiduciária, portanto isso consta na matrícula. E o banco, sim, respaldado nessa legislação que eu falei, 9.514 de 97, ele tem plena condição de fazer a retoma desse imóvel. E essa retoma pelo banco é que se chama leilão extrajudicial. Por quê? Porque o banco faz essa retomada e disponibiliza esse imóvel para o mercado por meio do leilão. Portanto, o leiloeiro é contratado pela instituição financeira. No caso, quando a dívida é por débitos de condomínio, por exemplo? Isso vai ocorrer pelo Poder Judiciário. Certo. Porque o que acontece? A pessoa que não paga... Como é que se perde, normalmente falando, como é que se perde um imóvel para uma dívida de condomínio? Tanto a dívida de condomínio quanto a dívida de IPTU, elas são dívidas próprias do bem. É o que se chama no direito de dívidas propter rem. Elas acompanham o imóvel. Portanto, não se paga a cota parte do condomínio. O condomínio vai entrar no Poder Judiciário, não tem como fazer isso extrajudicialmente, obviamente, vai entrar no Poder Judiciário com uma ação de cobrança. Essa ação de cobrança não sendo exitosa, ela vai até as últimas consequências, ou seja, uma execução, como se chamava antigamente, hoje cumprimento de sentença. Para quê? Para desapropriar um bem, ou seja, o próprio imóvel, né? Porque essa dívida acompanha o imóvel, lembre-se, é propter rem, para satisfazer o credor, deve para o condomínio, logo o condomínio tem que receber, e a única maneira é isso, portanto esse imóvel vai a leilão. Sendo feito o leilão, com a arrematação, recebe-se o valor, esse valor fica lá numa conta do Poder Judiciário e, não havendo outras dívidas, é repassado então para o condomínio e satisfaz a obrigação. E existe um tempo específico, por exemplo, o proprietário atrasou 10 condomínios, 12, um ano ou até mais, tem um período específico para que a administradora entre com esse processo? Enquanto estiver a dívida, digamos, correndo essa dívida, a qualquer tempo. Inclusive, o condomínio pode entrar com uma ação de execução, uma ação de cobrança, com 30 dias de atraso. Só que, obviamente, isso por conta de custas processuais, despesas processuais, enfim, todo um arcabouço de fatores que podem dificultar, ou enfim, os condomínios preferem deixar a dívida ser significativa, digamos assim, para poder executar esse valor. Legal, obrigado. O que acontece se não houver um lance no leilão? Via de regra, no Poder Judiciário já são determinadas datas. Então, por exemplo, vai a leilão, são 2 astas. A primeira asta, em que o imóvel ele é leiloado, ele é disponibilizado pelo valor de mercado. Portanto, ninguém compra em primeira asta. E dali uns dias, 5 dias, 10 dias, fica a critério do juízo da causa, uma segunda asta. E aí sim vem o interesse de todo investidor, de todo aquele que queira adquirir
o imóvel por um preço bem menor, ele acaba, via de regra, caindo a 50%, às vezes 40%, às vezes 30%, e é por isso que nós temos interesse em democratizar todo esse conhecimento para a pessoa sentir, para a pessoa entender o que é interessante para ela, adquirir um imóvel com 30%, 40%, 50% e por aí vai. Ok. Quem compra um imóvel em leilão tem que despejar o antigo proprietário? O que acontece com o proprietário ou com o ocupante que não quiser sair? Pois é, esse é um dos mitos que dificulta muito as pessoas entrarem nesse mercado de leilão, porque as pessoas elas são temerosas e não com falta de razão, né? Porque o que se tem, a verdade que se tem, a verdade que prevalece e que não é tão verdade absoluta assim, é de que é um ônus muito grande, é um trabalho muito grande, é muito desgastante despejar, que não é o termo técnico correto nesse caso, mas vamos assim tratar, o ocupante, né, ou o proprietário. Veja bem, no Poder Judiciário isso não tem como ser desgastante ou ser difícil. Por quê? Toda pessoa que adquire um imóvel por meio de um leilão judicial, sim, ela vai ter que fazer o requerimento de uma carta de arrematação, depois do efetivo arremate, depois do efetivo pagamento, a carta de arrematação e junto a emissão na posse. Mas perceba que essa emissão na posse, ela não se dá de forma autônoma ao processo, ela vai tramitar, ela vai correr no mesmo processo. E é por isso que eu digo, o leilão judicial é muito facilitado para todo mundo, porque ele já corre ali, nos mesmos autos. Então a pessoa não tem aquela preocupação de entrar agora com uma ação, de começar com o processo de conhecimento, nada disso. Já está ali, já está pronto, arrematei, paguei dentro do prazo certinho. O que é que eu vou fazer? Vou chegar nas portas do Poder Judiciário, bato nas portas e falo, senhor juiz, eu preciso da minha carta de arrematação e eu preciso da emissão na posse. E o juiz vai deferir. E aí, respondendo a sua pergunta, mas se a pessoa que estiver lá, seja o ocupante, seja o devedor, se não quiser sair. Pelo Poder Judiciário não tem como a pessoa não sair, ela não tem escolha, porque é lhe dado um prazo e a pessoa tem que desocupar esse imóvel em determinado prazo. Mas eu não quero e eu não vou sair. Aí existe o que chamamos de reforço policial. Então, dentro dos autos, o arrematante pode fazer requerimento ao juízo de um reforço policial. Acompanha o senhor oficial de justiça, que vai bater a porta do devedor, e se a pessoa lamentavelmente se esconder ou se não quiser, é o famoso pé na porta. Existem outras maneiras que eu particularmente prefiro, que é a conversa com o ocupante, a conversa com o suposto locatário, com o devedor. Você pode até fazer uma dilação de prazo para a pessoa, porque a conversa é a melhor saída. Eu mesma, se pudesse citar um exemplo, eu também sou arrematante, eu tive 2 casos em que o primeiro era um senhor, posso continuar? Sim. Era um senhor e ele tinha um apego muito grande pelo imóvel, e tinha lá um filho, a esposa, criou os filhos lá e a esposa acabou falecendo nesse imóvel, enfim, todo aquele apego sentimental pelo imóvel, eu arrematei o imóvel. Chegou um ponto que, na hora de eu pedir a emissão da posse, eu disse, senhor juiz, vamos aguardar um instante, eu vou dar mais um prazo, uns 30 dias. Por quê? Porque o filho estava tentando um financiamento bancário para comprar, né, esse imóvel. Então veja como a conversa, essa negociação, ela pode trazer frutos, porque eu acabei dando um prazo maior para ele, mas em contrapartida eu não precisei me preocupar em vender esse imóvel, eu não tive nem tempo de colocar esse imóvel à venda, ou seja, a minha vantagem foi muito grande, porque eu acabei vendendo para o filho do próprio devedor. Uma outra situação, no outro imóvel também que eu adquiri ali na Brigadeiro Franco, antes mesmo de eu pedir a emissão na posse, o advogado da parte contrária já nos procurou e disse, vamos marcar então, doutora, local e horário para já eu fazer a entrega das chaves. Então isso acontece muito, por quê? Porque no Poder Judiciário é cercado de garantia, é uma segurança jurídica muito grande. Então, respondendo de novo, não existe essa de não quero e não vou sair. Se precisar utilizar a força policial, sim, se utiliza isso com determinação do juízo e resolve-se. É até interessante porque a conversa ela realmente é o melhor caminho para qualquer situação, né? Para qualquer situação. Entende-se a empatia que o filho teve pelo pai nesse momento, né?
que Sim, até sim, fez sim, a aquisição do imóvel através de financiamento, o mesmo imóvel, O mesmo imóvel. através de um financiamento habitacional para manter o pai dentro do imóvel. E veja, eu não precisei esperar muito, eu esperei cerca de 30 dias, 40 dias, que era o tempo suficiente para que ele conseguisse então a aprovação no financiamento bancário, mas foi muito mais vantajoso, tanto para o filho, que conseguiu ter de volta o imóvel, e para mim também foi muito vantajoso, porque como eu disse, eu não precisei despender muito tempo, disponibilizar esse imóvel e ficar esperando uma venda que poderia acontecer ali dali 60, 90 ou 120 dias. Sim. Então a conversa é sempre o melhor caminho, mas independentemente, porque ninguém está obrigado a conversar com outra parte, pelo Poder Judiciário, você seguindo todo o rito, você consegue e não tem que ter resistência, não existe como a pessoa possa resistir, não existe possibilidade. E o interessante é que depois que faz o arremate do imóvel, ele fica extremamente irregular novamente para que se possa fazer um novo financiamento habitacional mesmo tendo sido um imóvel de leilão. Isso é muito bacana. Veja, isso é importante ressaltarmos que, sim, o leilão de imóveis, ele é tido juridicamente, né, falando de forma bastante técnica, é um tipo de aquisição originária. O que vem a ser uma aquisição originária? É aquela em que você compra, você adquire por meio do leilão e todas as dívidas pretéritas, elas são limpas, ou seja, você recebe aquele bem isento de qualquer gravame, qualquer ônus. Mas atenção, isso só vai acontecer se estiver descrito no edital. E é por isso, Marcelo, que a atenção maior e redobrada deve ser em relação ao edital. Porque já diz o ditado, quem não sabe comprar, compra mal. Sim. E gasta 2 vezes. Então, se você não souber ler e interpretar o edital, e esse é o nosso propósito, ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais sobre a legislação e também sobre a compra dos imóveis em leilões, você realmente pode ter um dispêndio de dinheiro muito grande, uma dor de cabeça absurda se você não souber comprar. É um dos melhores negócios, é uma das melhores formas de você construir o seu patrimônio, de você conseguir ganhar dinheiro mesmo, mas você tem que saber como fazer. Bom, eu acredito que já tenha até respondido a próxima pergunta. As dívidas existentes de condomínio e IPTU, por exemplo, ficam ao encargo do arrematante? Via de regra, não. Se constar lá no edital os artigos, né, devidos, tanto do CPC, do Código Civil e também do CTN, que é o Código Tributário Nacional, que digam expressamente no edital, antes ele não tem que pagar. Atenção, não tem que pagar se houver essa previsão no edital. Porque alguns leilões, eles constam lá nas últimas linhas, né, que parte da dívida de condomínio, por exemplo, vai ser suportada pelo arrematante, se o valor da arrematação não for o suficiente para cobrir aquela dívida. Via de regra, não acontece, mas ainda no Brasil alguns editais, e não é incomum, aqui em Curitiba também, as casas de leilões, e isso é por determinação do juízo, trazerem esse tipo de informação. Atenção, então tem que ler e reler esse edital. Tem que estar atento. Tem que estar muito atento. Se o valor do arremate não for suficiente para pagar todas as dívidas do imóvel, o que acontece? É o arrematante quem paga tais dívidas? Tá, boa pergunta desse nosso seguidor. O que acontece? Não é o arrematante que tem que pagar. Atenção de novo ao edital. Se o edital disser que a responsabilidade é do arrematante, obviamente ele vai ter que pagar e não tem como alegar desconhecimento, porque está lá no edital. Via de regra, se a pessoa tiver um treinamento, né, para aprender a comprar em leilão, ele não vai cair nessa cilada, ele já vai ler, ele já vai entender o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Via de regra, não tem. Mas como é que faz com essa dívida? Aí o credor tem que correr atrás, pode-se assim dizer, de outros bens. Em que momento as despesas do imóvel passam a ser de responsabilidade do arrematante? Então, Marcelo, essas responsabilidades do arrematante, elas se dão no momento da própria arrematação. Ou seja, arrematei, efetuei os pagamentos. Naquela mesma data,
essas responsabilidades todas que dizem respeito ao imóvel já passam a ser do arrematante. IPTU, condomínio, enfim, todas as despesas a partir dali. E não há que se confundirem, eu vou esperar a carta de arrematação, eu vou esperar a emissão na posse, porque antigamente era exatamente isso que as pessoas pensavam, de uma forma um tanto quanto confusa, porque não havia um entendimento, né, acerca dessa data. Hoje é pacífico. A partir da arrematação, o arrematante passa a ser o responsável por toda e qualquer despesa que diga respeito àquele imóvel. Certo. É necessário dar o valor integral do imóvel na hora do arremate ou é possível financiar? Excelente pergunta. O termo financiar não é exatamente, mas eu entendo o que o nosso seguidor quis dizer com isso. Ele quer dizer se ele pode parcelar, não é? Veja, quando uma pessoa vai adquirir um imóvel no leilão, ela já está com uma vantagem absurda, porque ela consegue, via de regra, a 50% do valor de mercado. Ou seja, um imóvel que vale 500 mil, eu tenho essa possibilidade de conseguir esse mesmo imóvel pagando 250 mil num leilão. 250 mil já é uma enorme vantagem. Agora imagina você com esse valor não tem que depositar toda essa quantia. Você consegue sim dar 25%, pagar 25% e ainda parcelar em até 30 vezes. Tá? Não é sempre, isso vai depender a critério de cada juízo, né, que vai estar promovendo a asta pública, mas via de regra sim, os leilões normalmente têm sido feitos a um parcelamento aí de 30%. E não seria uma modalidade de financiamento, uma alienação fiduciária, nada disso. Qual seria a garantia? O próprio imóvel. O que acontece é que esse arrematante vai dar lá os 25% e diz, eu quero parcelar em 30%, e ele vai dar o próprio imóvel como garantia. Ou seja, isso é o que chamamos de hipoteca judicial. Esse imóvel, obviamente, ele só vai estar totalmente liberado para uma próxima venda depois do pagamento da última parcela. Mas acontece um interesse num eventual comprador que adquirir esse imóvel, então você não vai perder a oportunidade. O que é que você faz? Bate lá na portinha do judiciário e diz, senhor juiz, eu quero pagar todas as parcelas vincendas e pronto, quitou. E Gleice, é necessário dar o valor integral do imóvel na hora do arremate ou é possível financiar? Veja bem, Marcelo, é possível você fazer um parcelamento junto ao Poder Judiciário quando você adquire um imóvel em leilão. Eu vou te dar um exemplo. Um imóvel que custe 500 mil reais no mercado. Eu vou arrematar esse imóvel por 250 mil. Então veja que só aí já é uma vantagem absurda. Você está adquirindo um imóvel a 50%. Desses 50%, 250 mil, eu não sou obrigada, eu não fico adstrita ao depósito integral desse valor. Eu posso simplesmente pagar 25% e pedir o parcelamento em 30 vezes. A maioria dos leilões oferecem essa possibilidade. 30 parcelas, não mais do que isso. O imóvel fica como garantia, é o próprio imóvel. E aí se faz, no juízo da causa, a hipoteca judicial desse imóvel. Ou seja, ele só vai estar habilitado para uma nova venda depois da quitação da última parcela. Mas se aparece uma oportunidade, você não vai perder. Então, quer dizer, você bate as portas do Poder Judiciário e diz, senhor juiz, eu quero efetuar o pagamento das parcelas vincendas. Pronto, efetuou, baixa o gravame e está tudo pronto para venda. Diante de todo esse nosso bate-papo aqui, eu pude entender que não é difícil. Não. É fácil. As pessoas têm um certo pré-conceito, pode-se dizer assim, e acham que é muito difícil adquirir um imóvel no leilão. Mas eu acredito que tem uma oportunidade muito grande, eu vejo um oceano azul que não é muito aproveitado e que as pessoas tenham a oportunidade de conseguir comprar um imóvel para si mesma ou para investimento de uma forma muito mais barata. Com certeza. Marcelo, aí você não tocou num ponto crucial. Veja, as pessoas simplesmente desconhecem as vantagens. Se todo mundo soubesse o funcionamento de um leilão de imóvel, eu ouso dizer que seria difícil uma alienação fiduciária, por conta de que hoje no Brasil, vamos estabelecer aqui um cenário, Brasil, existem 2 públicos somente para leilão de imóveis hoje, e a gente quer mudar essa realidade, esse é o nosso propósito. Ou existe um investidor profissional,
Perceba que eu não estou a dizer qualquer investidor, é um investidor profissional. Sim. Aquele, inclusive, que não quer que você saiba os caminhos das pedras. Nós estamos aqui para te ajudar. Ou existe a pessoa que quer comprar num preço mais baixo o seu imóvel, que junta dinheiro, não quer pagar tanto juro e ouviu falar que no leilão de imóveis é possível comprar uma casinha lá mais barata. E é preciso desmistificar essa ideia de que leilão de imóveis é só para quem tem muito dinheiro. Repito, esse é o nosso propósito, é democratizar esse conhecimento. As pessoas têm uma arma muito poderosa na mão que é o conhecimento. Então, para leilão de imóveis, qualquer pessoa pode fazer, basta ter o conhecimento necessário e não é difícil, respondendo aí a sua pergunta, Sim. não é nada difícil, mas você tem que saber. E para você saber, você tem que adquirir o quê? Conhecimento. Bastou ter conhecimento para você conseguir realizar o sonho da sua casa própria ou a construção do seu patrimônio de forma segura, de forma totalmente legal e de forma rápida, eu diria. Então, a chave é conhecimento. Aquilo que as pessoas não querem que você saiba, nós vamos te contar aqui. Verdade. Você comentou mais em conta, mais barato. Me dê um exemplo de valor, assim, barato mesmo, que a pessoa Marcelo, consiga. Curitiba, vamos tomar como exemplo a cidade de Curitiba. Se você abrir as N casas de leilões que tem aqui em Curitiba, e são várias, algumas muito boas mesmo, muito boas, e a gente vai falar mais tarde sobre isso, você vai ver que tem imóveis que você pode comprar por 80 mil reais. Agora você imagina, 80 mil reais você podendo ainda pagar 25% apenas desse valor e parcelando. Então, quer dizer, é absurdamente vantajoso e absurdamente seguro o leilão de imóveis, certo? Então, o que é que está precisando? Está precisando que as pessoas conheçam, que as pessoas saibam mais, que elas percam esse receio do leilão de imóveis. O leilão de imóveis hoje seguramente é o meio mais eficaz para você ou adquirir o seu bem ou construir o seu patrimônio de forma com preços extremamente reduzidos e uma segurança absurda. Muito bom. Gente, nós estamos falando já há alguns dias sobre o leilão judicial e vocês vão acompanhar daqui para frente mais sobre este tema, mais sobre este assunto. A gente vai fazer nós já estamos fazendo uma parceria muito próspera. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir mostrar para você e ensinar você o passo a passo, a forma mais segura e mais adequada para se adquirir um imóvel através de um leilão judicial. Então acompanhe a gente pela Caminho Imobiliária e pelo Arrematando Sem Medo. Exatamente, esse é o nosso propósito, estamos aqui para ajudá-los, não é? E essa questão da democratização é muito importante, porque isso é importante não só para você que vai adquirir o seu imóvel, mas para a sua comunidade, para o seu estado e para o seu país. O nosso Brasil está precisando crescer e isso movimenta a economia. Sim. Então eu quero ver a coisa mudar. Vai mudar com você, comigo, e com o Marcelo e com a Camila. E Gleice, antes da pandemia existiam os leilões presenciais. Sim, existiam os leilões E presenciais. realmente é como nos filmes, ou melhor, eram como se apresentam nos filmes, Sim. levanta a plaquinha, Exatamente, tem um exatamente. leiloeiro lá que fica dole uma, dole duas. Sim, era o tal do American Dreams, não é? Mais ou menos por aí, brincadeiras à parte, mas é exatamente isso que acontecia. As pessoas hoje se cadastram, mas claro, pelos sites, pelas plataformas, pelos sítios, né, de cada casa de leilão. Então hoje ocorre majoritariamente de forma online. Né? Antes da pandemia era de forma presencial, o cadastro era feito junto às casas de leilão, cada pessoa recebia um número que era a sua plaquinha, então ia lá em data e horário marcados e o leiloeiro apresentava o bem imóvel e a pessoa levantava a plaquinha, dole uma, dole duas, e o outro apresentava a plaquinha, até que não tinha mais proposta e batia-se o martelo, né? Arrematou. Hoje não, hoje é tudo online. Nós até trouxemos esse malhete aqui para simbolizar o vendido, né? E quero te agradecer imensamente pela oportunidade, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade.
e também de estar cumprindo esse objetivo, que agora é um objetivo comum de estar ajudando todas as pessoas a mergulhar mesmo no mundo do leilão de imóvel. Pessoal, Obrigada, até a próxima. Pessoal, obrigado mais uma vez. Continuem nos acompanhando. Nós vamos agendar uma live muito em breve. Vai ser bem bacana, bem legal. Caminho Imobiliária e Arrematando Sem Medo.